Olá, seja muito bem-vindo a esse canal. Estamos aqui com mais uma palavra para compartilhar para o teu coração nesse dia. Hoje eu quero estar te fazendo uma pergunta. Você deseja viver a multiplicação de Deus? Você deseja que Deus multiplique no seu lar, multiplique as suas finanças, multiplique a alegria dentro do seu casamento, do seu lar? Com seus filhos? Você deseja viver um tempo de multiplicação na tua casa? Você talvez tenha tão pouquinho, mas Deus está falando nesse dia: eu posso multiplicar, eu posso trazer um tempo de multiplicação para o teu lar. E hoje a palavra ela vai estar baseada em 1 Reis, porque eu vou estar aqui comentando com vocês um pouquinho do que nós devemos fazer para viver esse tempo de multiplicação que Deus tem para cada um de nós. Eu vou estar trazendo aqui para vocês quais são os princípios da multiplicação de Deus. E eu vou estar tirando essa palavra, a base que eu vou estar tirando é em 1 Reis, no versículo 8 aqui do capítulo 17, fala sobre a viúva de Sarepta. Aqui fala que Elias, naquele tempo, ele era um grande profeta do Senhor. E Acabe era o rei daquela época. E Acabe, ele era um rei, mas ele era um rei mau. Era um rei que não fazia o que agradava ao Senhor. Mas Elias, ele buscou agradar ao Senhor. E Deus falou com Elias, né? Vai até Acabe e profetiza que não haverá chuva. E assim Elias foi e disse essa palavra a Acabe, né? Que nesses anos não haverá orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. E a palavra do Senhor fala que Deus falou com Elias para ele se esconder em um lugar. Ali naquele lugar, os corvos iriam trazer pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite. E ali ele bebia da água do ribeiro que ali estava. Mas chegou um tempo que Deus falou com Elias: vai, né, e vai até uma mulher. E lá você vai encontrar uma viúva. Aqui no versículo 8 e o 9, né? Vai, levanta para Sarepta, que lá você vai encontrar uma viúva que te sustente. Então assim fez Elias. Elias chegou até a casa daquela viúva e chegou ali, encontrou aquela viúva apanhando lenha. E Elias assim fez como Deus lhe ordenou, né? Foi até a casa daquela viúva e falou com a viúva, né? Para trazer para ele um pouquinho de pão para que ele comesse, um bocado de pão. E aquela viúva falou, né? Eu só tenho um pouquinho de farinha na minha panela e um pouquinho de azeite. E assim que eu acabar de fazer, né, eu vou dar para o meu filho e eu vou comer e nós vamos morrer, porque nós não temos mais nada para nos alimentar. E assim, Elias falou com ela: faz para mim primeiro, né, faz esse punhado de farinha, pega esse punhado de farinha, esse punhado de azeite e faz para mim, em primeiro lugar, que o azeite vai ser multiplicado, que a farinha da panela não vai acabar. E assim aquela mulher fez. Aquela mulher obedeceu a palavra de Elias. E a palavra do Senhor fala que o azeite não acabou, a farinha da panela não acabou, porque Deus, ele multiplicou na vida daquela mulher. Deus fez um milagre, tanto para Eliseu como para aquela mulher, aquela viúva de Sarepta, que não comenta qual é o nome dela, mas fala que ela era viúva e ela era de Sarepta, né? Então, nós vemos aqui o milagre da multiplicação na casa dessa mulher. E agora eu quero trazer para vocês quais são os princípios para que o Senhor ele multiplique no nosso lar também. Aqui a palavra do Senhor fala que aquela viúva, ela fez conforme a palavra do profeta. O profeta falou: vai, faz-me para mim primeiro. E o primeiro princípio aqui que eu quero estar trazendo para vocês é a fé. É preciso ter fé. É preciso ter fé para poder se multiplicar
o que você tem na sua casa. Deus, ele vai trazer a multiplicação quando você decidir perseverar em fé. Eu falo por experiência própria, porque quando eu decidi perseverar na minha fé e não abrir mão do que Deus havia me falado, porque se Deus falou que vai fazer, ele vai fazer. Não abra mão da sua fé. Continue perseverando em oração. Se Deus falou que vai salvar o seu filho, continue perseverando na oração. Se Deus falou que vai multiplicar, vai trazer abundância nas suas finanças, continue perseverando em oração. Não desista de orar, porque o inimigo, ele quer roubar de você a palavra de Deus. O inimigo, ele quer roubar o que Deus já havia te prometido, porque aquela promessa, aquilo que Deus falou, ele está no seu coração. E quando você decide perseverar em oração, aquela palavra, ela continua no seu coração. Ela não sai. E ali você, continua perseverando e vai obter a vitória do Senhor. E aqui o segundo princípio que eu notei aqui para trazer para vocês, da multiplicação de Deus nas nossas vidas, é você doar o pouco. Mas como assim, doar o pouco? Eu vou explicar para vocês. Muitas vezes a gente quer doar o que a gente tem em abundância. Muitas vezes a gente quer doar o que já está sobrando, A palavra do Senhor fala, naquela passagem da viúva, quando ela entregou ali as suas ofertas, a viúva pobre, quando ela entregou as suas ofertas, Jesus falou, essa entregou tudo que ela tinha. Os outros entregaram o que sobejava, mas ela não, ela entregou o que ela tinha. Por que fala isso na palavra do Senhor? Porque muitas vezes nós queremos ajudar o próximo com aquilo que está sobrando, com aquilo que está ali, que eu não preciso mais. Mas se for para me tirar algo de bom que eu tenho, que está ali, que eu esteja usando, que poderia até me fazer falta, mas o outro precisa mais, eu não vou deixar, eu não vou ajudar. Então, muitas vezes o Senhor, ele vai te provar nessa área. Para Deus trazer a multiplicação, ele vai te provar nessa área. Porque eu não digo só multiplicação em bens materiais, porque muitas vezes as pessoas estão agarradas nos bens materiais, no dinheiro, mas a multiplicação também pode ser a alegria do seu lar, que você está precisando multiplicar. Mas será que você tem um pouquinho para doar? Será que você tem um pouquinho para levar até o próximo que precisa? Então, o Senhor, ele vai te provar nessa área, Porque muitas vezes a gente, se Deus pedir para a gente doar algo que a gente está ali apegado, a gente não vai doar. A gente vai ficar ali apegado. Mas com Deus, irmãos, é diferente. Deus, ele quer muitas vezes que você doe algo que você muitas vezes tem apego, mas aquilo ali é só uma prova. Aquilo ali é só para provar o teu coração, porque futuramente o Senhor vai te dar muito mais. Mas naquele momento ali, é necessário você passar naquela prova. É necessário você ser aprovado por Deus nessa situação. Então, o que eu quero trazer para você, o segundo princípio que você deve levar para a vida é ser fiel no pouco. Ser fiel, doar o que for preciso, você doar para o outro, ajudar. Outra coisa também, Deus, ele multiplica muitas vezes, no pouco mesmo, no pouco que você tem, Deus pode multiplicar. O que aquela mulher tinha? Ela tinha somente para eles comerem ali naquele momento e eles iam morrer, porque eles não teriam mais a sobrevivência, o alimento. E muitas vezes o Senhor, ele deixa assim, nós chegarmos a esse ponto de escassez, desse ponto de estarmos com bem pouco. Para quê? Para que nós valorizemos. Porque quando Deus,
ele vem e traz a multiplicação, aí a honra vai para ele, a honra vai para Deus. Você lembra naquela situação, daquela passagem bíblica, dos discípulos que estavam ali com aquela multidão e não tinham com o que se alimentar, e de repente apareceu ali um menino que tinha o quê? 5 pães e 2 peixinhos. E o Senhor, naquele momento ali, com um pouquinho, ele fez o milagre da multiplicação. Ele realizou ali um milagre. E alimentou, né, muitas pessoas com aquilo ali. E nós vemos que o Senhor usou o pouco, tudo certo, o Senhor usou, e a honra foi para a glória dele. E muitas vezes isso vai acontecer também. Quando você começa a honrar a Deus com tudo que você tem, no pouco, no muito, vai honrando ao Senhor com cada coisa que o Senhor te dá, com cada multiplicação, nem que seja, né, que seja uma multiplicação, né, menor que for. Honre a Deus, dê o crédito a Deus, dê valor, dê honra. Dar honra a Deus é você dar seu testemunho, é você louvar a Ele, com os seus bens materiais, com tudo que você tem, com tudo que você é, porque muitas vezes nós não somos nada. Mas o Senhor vai nos capacitando, e nesse momento nós devemos honrar a Deus e dizer que Ele pode todas as coisas, e que não foi nós, mas foi Ele quem fez. Porque nós não somos nada, mas o Senhor, Ele nos usa como vasos de valor. E essas são, né, as palavras que eu deixo aqui, os princípios principais aqui para você começar a ter uma vida de multiplicação. Eu espero que você tenha entendido, né, como é você viver uma vida de multiplicação em Deus. Porque quando você começa a viver os princípios, a farinha da panela não acaba, o azeite não acaba. Tudo que você tem é multiplicado, porque você está ali honrando ao Senhor e você vai estar colhendo também aquilo ali que você tem feito para agradar ao Senhor. Quero estar pedindo você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva no canal, que eu vou estar trazendo mais conteúdos edificantes para a sua vida. Também deixe seu like, que ajuda também na interação desse conteúdo. Até o próximo vídeo.